Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui hoje sobre gestão e inovação. Vou até colocar aqui o título da live, salvo aqui como fixado. Deixa eu ver como que eu fixo aqui. Boa. Pessoal, hoje vai acontecer uma live muito legal com o Leonardo Spada. Por sinal já está aqui, deixa eu ver aqui, Leonardo. Pegou, show de bola, normalmente demora um pouquinho. Vamos falar sobre gestão e inovação. A ideia... E aí, Leonardo? E aí, Felipão, beleza? Beleza contigo? Tranquilo, tudo certo. E aí, primeira live? Primeira live, né? Vamos entrar nesse mundo aí, vamos ver o que. Cara, deixa eu fazer uma breve introdução sobre você aqui para o pessoal. Leonardo, a gente se conheceu pela lei do CNPJ, né, cara? Foi no final, eu acho que logo quando você iniciou a página, né? Foi no final de outubro, mais ou menos. Eu comecei em setembro, meados de setembro. Claro que no comecinho demorou pra caramba pra gente conseguir aquela atração inicial, conseguir as primeiras 1.000 pessoas, foi bem difícil aí pra gente conseguir passar por por o primeiro degrau. Mas a gente quase se conheceu pessoalmente numa época que você estava em São Paulo, né? Verdade. Foi também logo em novembro ali que tinha a Fenatran, Feira de Transportes, que a gente foi pra lá, né? Mas aí não rolou o café, não fechou os horários. Eu tava num evento em Atibaia, cara. Tava rolando um evento lá. E eu lembro eu lembro disso porque a gente estava conversando no WhatsApp e eu estava no meio das palestras lá acontecendo. Um evento de empreendedorismo, por sinal. E eu te enchendo o saco lá. Não, pelo amor de Deus, foi legal. Cara, o Leonardo, empreendedorzaço, que está aí seguindo o Além do CNPJ, e a gente tem conversado bastante, tanto é que desde o comecinho a gente conversa, ele tem meu WhatsApp, a gente troca bastante ideia e fala de business, cara. Então a ideia dessa live aqui é a gente fazer um bate-papo sobre gestão e inovação, mostrando um pouco o que é a gestão e principalmente sobre a inovação de um outro prisma. Né, Leonardo? As pessoas falam de inovação, cara, sempre... inovação é uma coisa que a gente precisa trazer tecnologia para a empresa, fazer a empresa escalar, e claro, tudo isso é uma demanda que a gente tem como empresário. Mas a inovação está presente nos pequenos detalhes, nos processos, em todos os âmbitos da empresa, que a gente vai começar a trazer isso para a live. Mas antes de começar... Inovação, digamos assim, para mim, nada mais é do que você atribuir... dar novas atribuições a, por exemplo, tanto a processos quanto pessoas, né? Eu acho que esse é o melhor exemplo de inovação. Sim. Não necessariamente você precisa criar um produto que não existe no mercado, nada, né? Sim. Às vezes a inovação também ela não é um fim, ela é um meio, né? Porque várias vezes, hoje, alguns processos que a gente tem na empresa, eu percebo que ela partiu de uma iniciativa que não estava 100% boa, mas que a gente foi ajustando e melhorando e alinhando até chegar no processo que a gente tem hoje e que não necessariamente é o melhor, mas que também ainda está em fase de evolução. Eu acho que a inovação ela é contínua. Você trazendo diversas referências, e eu acho que é por isso que é legal a gente falar de empreendedorismo e business sempre aqui nas redes sociais, porque eu, falando sobre empreendedorismo aqui no Lendo CNPJ, tenho pegado diversas referências que eu levo diretamente para o meu negócio. Basicamente, isso é inovação. Hoje em dia, se você não estiver inovando constantemente, seja qualquer produto, se você pegar a Coca-Cola, por exemplo, claro, a fórmula, os ingredientes dela é a mesma desde anos atrás, mas se ela não estiver buscando inovar processos, principalmente, dentro dela, vai estar fora, né? Fora que também está se adaptando, fazendo todo um movimento de adaptação para as bebidas saudáveis. Porque se ela ficar na Coca para sempre, ela vai perder mercado. Market share para essa galera. Ninguém falava que refrigerante dava câncer, né? Hoje o pessoal já está mais exatamente. Muita gente não toma mais refrigerante, né? Eu mesmo sou um dos adeptos disso aí. Mas, Léo, antes de a gente começar a falar sobre gestão e inovação, cara, eu acho que uma das coisas que mais motiva o empreendedor, o empresário, é as histórias, né? Cara, conta um pouco aí do Leonardo Spada, o que você faz, de onde você é, qual é a sua empresa, o que sua empresa faz. Conta um pouquinho aí, faz um overview do Leonardo aí pra gente. Então, a nossa empresa chama Monisat, certo? Ela é de gerenciamento de risco e logística. Traduzindo, assim, mais ou menos a parte de monitoramento de veículos e cargas, certo?
eu tô na empresa já, é uma empresa familiar, né? Tem meu pai, meu tio e mais uma terceira pessoa que é bem próxima à família, que são os sócios, né? Então, eu estou aqui já com eles há 8 anos. Antes disso, já trabalhei em algumas outras coisas. E, em paralelo, também vendia roupa, importava camisa de futebol. Isso é uma coisa que, Sempre empreendeu. sempre, cara. Sempre fui fascinado por vender coisa. Já tive que vender... Uma vez, meu pai sempre me aguçava a fazer esse tipo de coisa, né? Uma vez eu pedi um tênis para ele e ele falou, cara, não vou te dar o tênis. Faz o seguinte, eu vou comprar uma caixa de torrone para você. Sabe o que é torrone? Sei. Ah, aí na cidade grande come isso aí também, né? Qual... E aí ele comprou uma caixa e pagou R$ 9. E ele falou, ó, vou te dar esse capital inicial aí. O investimento, Assim você né? vende. Na hora que você tiver o dinheiro para comprar o tênis, você compra. E aí Caramba, eu cara. vendi aquela caixa e com o lucro dela, que é uma margem, eu ganhava o dobro, né? Comprei mais 2 caixas e fui até conseguir um tênis, né? Isso com quantos anos, Leonardo? Cara, eu tinha uns 10 anos, eu acho. E Cara, você acha que isso te formou assim, num certo... Tipo, na tua vida adulta isso contribuiu para você? Qual é a sua visão, assim, cara? eu acho que sim, cara. Eu não É. precisava daquilo, entendeu? Sim, sim. Não Mas é mais uma pelo coisa... aprendizado, pelo ensinamento. Exatamente. Para aprender a dar valor e ver o que a gente tem que fazer para conquistar alguma coisa, né? Eu Tanto falo, é eu falo para que... algumas pessoas, só te interromper, eu falo para algumas pessoas, eu não tenho filho ainda, mas eu falo para algumas pessoas que quando eu tiver filho, quando ele tiver com 10, eu falo, é até uma coincidência, eu falo que quando ele tiver 10 anos, eu vou comprar água e vou vender água com ele, junto com ele, justamente com essa ideia. Quer comprar alguma coisa, eu vou ensiná-lo a produzir dinheiro. E muitas pessoas falam para mim, não, você é louco, pelo amor de Deus, isso é ridículo. E eu acho tão legal essa ideia, porque, cara, você trazer esse mindset para uma pessoa de que dinheiro é produzível, digamos assim, sabe? É uma coisa maravilhosa. Tem gente que não tem esse mindset atrelado na mente. Por isso que eu perguntei se para você fez sentido como adulto, assim. É uma coisa que o meu pai, para mim, ele sempre foi o maior crítico e o maior incentivador, entendeu? São dois Legal. extremos, mas que se ele só me incentivasse, não me criticasse, né? Então ele fica dosando isso e a gente vai aprendendo, né? Porque você também é novo, né? Mas eu sou mais novo, eu estou com 23 anos ainda, então a gente tem muita coisa para aprender. E aí, Legal. nessa época, eu já aprendi estratégia de venda, né? Porque vendia na vizinhança, né? Eu ia a pezinho ali, e aí até que eu cheguei numa vizinha minha lá, que eu comprava ovos dela. Então, aqui tem muito disso, cara. Tem a vizinha que vende ovo, que tem um monte de galinha lá, enfim. E aí eu cheguei lá, eu comprava o ovo dela e vendia torrone. Ah, tem torrone aqui e tal. E aí, cara, acho que ela criou um dó de mim, assim. Depois que eu descobri que ela poderia comprar todos os torrones que eu tinha para vender, cara. E aí eu cheguei no dia lá com 3 caixas, ela comprou tudo. Ela nem tinha comprado. Caramba! E aí que eu Ela consegui, fazia para te ajudar. só para me ajudar e falar assim, pô, coitado desse moleque, o que estão fazendo com ele? Da hora. Mas que nada. Aí, depois disso, eu fui trabalhar de office boy numa fábrica de móveis. Que Fazia não serviço era de da sua banco, família né? ainda. Não, fazia Seu serviço pai de fez banco. você andar com as próprias pernas por enquanto. Que eu acho que o que eu fazia, eles poderiam fazer pelo computador, sabe? Mas como o cara era amigo do meu pai, deu a oportunidade, enfim, foi bem bacana. E aí, aí que eu entrei na empresa em 2012. Então, fazem 8 anos e alguma coisa que eu tô aqui. Uhum. E, cara, nossa empresa ela depende muito do transporte, né? 100% se não tiver transporte. Então, foi um aprendizado para mim que eu não entendia nada quando eu entrei aqui. E aí, é interessante que aqui na nossa região não tem nenhuma empresa que presta o mesmo serviço que nós. Então, todo mundo que entra aqui não sabe o que significa gerenciamento de risco, não tem noção nenhuma, né? É uma oportunidade e está sendo a cada dia muito bacana eu aprender a conviver com isso. E não entrei assim aqui no cargo que eu estou hoje, né? Hoje eu Sim. ocupo Entrou de posição. baixo mesmo, né? E eu acho que isso é um dos maiores desafios de quem é filho de quem administra algum negócio familiar, assim, é essa questão, né? Eu acho que nunca deve se colocar uma pessoa num lugar, né? Ela deve buscar o seu lugar dentro da organização. Cara, tem até uma pergunta que chegou aqui, olha que coincidência.
Filho do dono, tocando negócio, como ganhar o respeito dos funcionários? A pergunta do LBS Michel, cara. E é isso, é uma pergunta que chega muito recorrente no Além do CNPJ. Muito, muito recorrente. Que é justamente isso. Eu sei porque, assim, na minha empresa, o meu irmão trabalha nela e ele é mais novo. E ele entrou também, assim, há 8 anos, sei lá quanto tempo ele está comigo, 7 anos. Entrou bem no comecinho. E ele também entrou de baixo, foi galgando a posição e tem cada vez conquistado uma posição melhor. Claro que ele tem muitas coisas para aprender, ele é bem jovem, ele entrou. Hoje ele está há 7 anos comigo, mas ele entrou com. Hoje ele tem 21 anos. Então ele entrou bem menino. Sim. Mas era meu irmão, coloquei para trabalhar. Falei, vem, vamos aprender a trabalhar. E ele tem essa dificuldade, e acho que essa é uma dificuldade geral, assim, de conseguir ganhar esse respeito da equipe, pelo fato de você ter essa familiaridade com a gestão. Como que o Leonardo enfrentou? Foi difícil? Na verdade, você teve resistência logo de cara? Se teve, como você enfrentou isso? Como que foi esse processo aí para você, cara? Cara, eu tive resistência mais comigo mesmo, assim, de preocupação, né? Porque, como você falou também, colocou teu irmão trabalhar, meu pai chegou um momento que, depois que eu tinha trabalhado com outras pessoas, né? Para realmente aprender como funciona uma hierarquia, né? E que aqui dentro eu não sou filho dele, eu sou um funcionário dele, né? Então eu comecei como operador de monitoramento, que é o cargo, digamos assim, mais operacional aqui na empresa. O cargo base, né? Isso. E aí, cara, da equipe eu nunca sofri uma resistência porque eu nunca me coloquei acima de ninguém por ser filho do Alex, entendeu? Então, sempre quando eu tinha alguma situação, respeitava os níveis hierárquicos. Cara, já aqui é a escala de trabalho, então eu não tinha nenhum privilégio nenhum, trabalhava no final de semana, enfim, aquela coisa toda, né? E aí, conforme o tempo foi passando, a gente tem 70 colaboradores aqui na empresa. E desses 70, eu acredito que uns 10 sejam mais velhos que eu na empresa, né? Então tem gente que entrou depois que... Muita gente mal sabe que você é filho. Porque não foi uma coisa que, chegou o meu pai aqui e falou, ó, esse aqui é meu filho, ele vai ser tal coisa, né? Então, eu participei de um processo seletivo normalmente aqui na empresa. Claro que eu acho que se eu não passasse, ele ia me passar, eu falava, você vai trabalhar. Brincadeira, mas foi bem tranquilo e fui buscando meu espaço, né? Fui crescendo, fui indo atrás das coisas, talvez isso tenha me ajudado, porque eu sempre tive esse pensamento, falar, cara, não posso ocupar um lugar que não é Seria meu, de né? outra pessoa, exato. Tenho que buscar ir atrás, e tanto que dentro desse cargo de operador de monitoramento, aí vai subindo de níveis, né? Conforme o conhecimento. E sempre quando tinha as avaliações que os supervisores meus faziam, eu chegava no nível lá, por exemplo, 5, e aí quem assina isso aí é o meu pai. Ele fala, não, beleza, você é o 5, você vai subir para tal. E ele sempre tirava um, entendeu? Sempre, não, Era até pior, né? Mas foi bem bacana, cara. Eu acho que contribuiu bastante e hoje eu ainda busco, agora no meu cargo, né? Mas eu procuro ter essa interação todos os dias com o pessoal e acho que é importante, né? Você se colocar no lugar das outras pessoas e saber que tem que buscar o seu lugar. Legal. E você hoje na empresa, você tem essa veia empreendedora? Tipo, buscar inovações e tudo mais? Como que você se enxerga nesse universo assim, da empresa? Então, o meu cargo ele é de gerente de processos, né? Então, é o que eu sempre busquei aqui dentro, né? Porque também tem uma visão que o negócio não pode ficar sempre fazendo a mesma coisa, né? Sim. Por exemplo, como eu até troquei uma ideia contigo, a primeira vez que a gente conversou, eu falei sobre isso, né? Falei que era uma dificuldade que eu tinha de querer buscar uma inovação muito brusca, porque eu me preocupava que ia ter caminhões autônomos daqui a uns anos, né? Então eu sei que se não vai ter motorista, não vai precisar de um serviço. Sim. Porque ninguém vai roubar um robô, né? E aí eu comecei a perceber que, cara, isso vai demorar 30, 40 anos. Então a gente, inovando nos processos que a gente já faz hoje, conseguindo ganhar tempo, ganhar produtividade, porque hoje a gente tem 70 colaboradores para atender o número X de clientes. Se eu quiser dobrar esse número de clientes hoje, eu teria que dobrar o número da minha quantidade de monitoramento. E o número de operadores, né? Então, o meu custo fixo ia lá para as alturas, porque
Hoje, 70% do meu custo fixo é folha de pagamento. Então, Caramba, cara. Você tem toda uma tecnologia para fazer essa gestão, né? Como que a gente tem mesmo com sistema. tanta tecnologia, ainda assim existe uma demanda muito grande de crescimento direto de clientes e, e monitores Então, a gente está com um lançamento que a gente vai fazer agora no próximo mês. Só um pouquinho. A gente A está com um Renata, lançamento a Renata fazendo. falou uma coisa assim, as pessoas É, acham que o trabalho é mais fácil por ter ligação familiar com os donos, mas às vezes a cobrança é ainda maior. E é isso é, que eu estava lendo, exatamente. e é Tem dois mesmo. tipos de pessoas. Eu acho que isso vai não do filho, vai do pai, né? Porque se o pai chega na empresa e fala assim, ó, esse aqui é meu filho, é aquilo que eu te falei, né? Exato. Ele vai crescer uma criança mimada que nunca vai levar para frente, né? Veja quantas empresas que depois que houve a sucessão faliram, né? Quebraram. Ali. E os caras dissolvem mesmo, né, cara? O cara transforma tudo aquele império em pó. É uma loucura. E aí, porque geralmente o cara que fundou a empresa, né? Quando é uma empresa familiar, ele que fez o primeiro processo manual e foi até ter uma equipe de gestão, ele conhece o processo inteiro, né? Inteiro. Então, se você colocar um CEO lá que não entende Ferrou. de cabo a rabo, Dissolve. Dissolve. não É um tem negócio de como. louco. Mas legal. E o Léo, Então, deixa e eu só finalizar terminando, esse. é isso que eu ia falar, terminando É, o raciocínio, a gente está com o lançamento aí do nosso sistema, que vai mudar um pouco a forma de trabalho dos operadores, vai automatizar um pouco mais. Mas, infelizmente, eu não consigo automatizar ainda a tomada de decisão, entendeu? E é isso que sempre vai depender da minha equipe dos operadores, que vai ser uma ligação para o motorista, para o responsável da empresa, para a polícia, equipe de pronta resposta. Então, isso eu nunca vou conseguir automatizar. o que acaba sendo uma demanda cada vez maior de inovação. Como você Sim, pode ter sim. um dashboard talvez mais complexo, mais completo, que você consiga gerenciar mais coisas ao mesmo tempo. Porque é uma coisa também que eu vejo, quando muita gente vem me perguntar assim, ah, Felipe, putz, eu estou com dificuldade, eu não estou conseguindo inovar, cara, a solução para mim é muito simples. Quando a pessoa me mostra aquele processo dela, me conta mais ou menos como funciona. E aí, quando eu coloco lá as possibilidades, a primeira resposta da pessoa, do empreendedor, é que já tentou, que não dá, Sim. que, putz, é muito difícil. Cara, tem empreendedor aqui que veio falar comigo, que falou o seguinte, Felipe, eu não consigo trabalhar muitas horas, porque eu tenho que buscar meus filhos na escola, etc, etc. Aí eu falei assim, que horas seus filhos vão dormir? Às 9. Falei, o que você faz depois das 9? Ah, mas aí eu já tô um caco. Cara, eu entendo que o cara tá um caco depois das 9. Mas, cara, Leonardo, não sei se com você é assim, mas, cara, eu no começo, e eu fiz até respondi uma resposta, respondi um box de pergunta aqui no Stories antes da nossa live, que o cara falou assim, qual é a característica principal de um empreendedor, o hack de fazer o negócio acontecer? Todo mundo fica em busca desses hacks. E, cara, você para analisar, é quase uma bobagem a gente falar de hack, porque não existe uma coisa que você agrega que faz as coisas acontecerem, é uma soma de inúmeras coisas. Acho que o hack principal, pelo menos para mim, comecei sem capital, uma empresa desorganizada, precisando de processo, precisando de gente, precisando de escalar e tudo mais, foi minha hora de trabalho. Uhum. Cara, eu chegava às 6 horas da manhã e ia embora às 10 da noite. Não parava um minuto, trabalhava de segunda a segunda. Eu fazia o papel de RH, financeiro, comercial, muitas vezes ia para a fábrica. Foi justamente o Felipe e o meu sócio na época, que desempenhavam essas funções por muitas horas, que fez com que a gente conseguisse ultrapassar aquela barreira de falta de grana, falta de processo. Meu, a gente não tinha grana para contratar 5, 6 pessoas ao mesmo tempo para fazer o negócio acontecer, porque senão eu ia ter 5, 6 pessoas ociosas, porque eu não tinha tanto processo, tanto cliente. Então, eu acho que a primeira barreira para o empreendedor é o cara trabalhar duro, cara. O É. cara trabalha duro, né? É, E, e uma questão interessante também é entender os processos da empresa, né? A gente vê principalmente, eu não tive essa dificuldade quando eu cheguei nessa parte de gestão de processos, porque a gente tem, aqui já a empresa já existia há 8 anos quando eu entrei, então ela já tem mais ou menos os processos desenhados. Claro que a gente tem uma equipe muito boa aqui, que não são da área de processos, mas que contribuem com os processos. Então, os isso é muito processos. bacana. Mas quem não tem ali, o pequeno empreendedor,
ele até acaba não sabendo direito quais são os processos da empresa dele, né? Sim. E aí é uma grande dificuldade, porque você não entendendo os processos, você não vai conseguir ver aonde você vai conseguir automatizar ou gerir alguma coisa de forma diferente, né? Exato, porque, cara, pelo menos no começo foi sempre assim. Quando você, hoje não necessariamente funciona mais assim, mas quando a gente inicia uma nova coisa na empresa, antigamente, o que eu fazia? Quando a gente tinha lá seus 8 funcionários, eu abraçava aquela nova função, ficava lá 3 meses, com foco sempre no cenário macro. Então eu recebia todos os problemas, identificava quais eram os gargalos, criava processo justamente para tentar escalar, processuar aquilo lá, Sim. e depois contratava alguém já com um cenário meio que desenhado e só falava, replica. É o que você falou, o empreendedor ele precisa entender dos processos e ter essa visão de processo. Eu vejo muita É. gente que falha nisso, né? Cara, por exemplo, tem um rapaz que me segue aqui que ele tem uma cafeteria. E a cafeteria está estourando de vender, principalmente agora, com delivery e tudo mais. Mas já tava explodindo antes mesmo do corona. Só que acontece, tá ele, tá um funcionário, ele é o cara que faz o café, faz o bolo, serve e tal, e o cara não está conseguindo dar o passo de sair da operação e expandir o negócio dele, não está com dinheiro para nada, então provavelmente está cobrando errado, não está comprando certo, não está conseguindo ter nenhuma visão estratégica, não está conseguindo fazer um fluxo de caixa do negócio, não está conseguindo fazer um DRE para conseguir ter essa visão macro. O cara está simplesmente embebedado no processo operacional perdido que ele está precisando simplesmente atender a demanda e está correndo, e não está conseguindo fazer a coisa mais importante. Ele falou, meu, o que eu preciso, pelo amor de Deus? Eu não tenho dinheiro para contratar. Eu falei, traz um sócio, cara, se for o caso. Traz um sócio, porque que entre com dinheiro ou entre com mão de obra, porque você não está conseguindo processuar. Quando você está no processo, é muito difícil você ter um olhar estratégico do negócio, porque você fica tão, às vezes até o que o cara falou que tem que levar as crianças, aquela mesma pessoa que falou para você que tem que levar as crianças para a escola, Sim. às vezes ela está tão dentro do processo que quando ela chega em casa, realmente ela está exausta porque ela está fazendo coisas que não é para ela fazer. Não estou dizendo que não é para fazer coisas que não é para você fazer. Isso Sim, não tem sim. nada a ver com isso. Mas você tem que ter uma visão como se você fosse realmente só o dono da empresa. Você não quer saber se De operação. não quer saber da operação, né? E aí você consegue ter uma visão como se você fosse um consultor da empresa, né? Porque às vezes você contrata um consultor e aí tem uma coisa que se não me engano, o Flávio Augusto, eu vi uma coisa que ele falou, né? Perguntaram para ele se ele tinha consultor e tal, né? Ele falou, não tenho por que contratar alguém para ver as horas no meu relógio, entendeu? Então, só que se você não tem uma visão de fora, que é o que ele Estratégico, tem, né? ele é um cara que Sim. está totalmente fora da operação, né? Da operação, exato. Claro que ele é bilionário, mas aí você consegue trazer para a nossa realidade. E às vezes você... E ele tem diretores muito fortes, né? Hoje exatamente. em dia, ele tem diretores muito fortes que conseguem trazer essa visão de consultoria, de certa forma, para ele. Uma vez se tinha uma visão que para você ser um bom gestor, tudo tinha que depender de você, né? E isso há 10 anos E atrás, caiu eu isso aí sempre ouvia total. isso. Isso caiu por terra. Para você ser o melhor gestor, é aquele que não precisa estar na empresa, né? Sim. Eu acho que o gestor, ele é um bom gestor, um cara empreendedor, um cara com visão, um cara de uma liderança aguçada. O cara ele tem vários atributos que acabam, que não é, de novo, as pessoas estão em busca do hack perfeito. Isso não existe. Por exemplo, quando eu era funcionário ainda, tinha um cara que ele era o presidente da empresa. E ele é o cara mais foda do mercado, da empresa, e ele era considerado um dos tops do mercado. E eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente com ele muito tempo. E muitas vezes eu fui em reuniões com ele. Cara, você tem noção que é você chegar nessas empresas gigantescas do interior de São Paulo, que você para na portaria, dá o nome, e depois tem que andar quase 5 minutos lá dentro para conseguir chegar na sede, isso dentro do espaço da própria empresa? Sim. Cara, uma das maiores lições, e eu vou falar o nome dele aqui, é Roberto Moreno, de Comércio Exterior. Uma das maiores lições que eu tive na minha vida foi com esse cara, foi o seguinte, a gente chegou numa empresa, descemos do carro, fizemos o cadastro com o porteiro, e aí saímos, entramos no carro, fizemos a reunião. Uma reunião duradoura, durou quase 2 horas de reunião, e na hora da volta,
Quando nós paramos o carro na cancela, a gente precisou descer do carro para devolver o crachá. E aí ele me entregou o crachá dele e falou, devolve lá. Quando eu peguei o crachá e fui devolver, antes de sair do carro ele falou assim, ó, você vai entregar na mão do rapaz que nos entregou esse crachá e vai falar, obrigado, Roberto. Aí eu olhei e falei, você conhece o cara? Aí ele falou, não, eu vi o nome dele no crachá, na entrada. Aí eu falei, tá. Cara, eu falei, obrigado, Roberto, entreguei para ele, o cara abriu um sorriso, até ficou meio assustado, porque ele viu que eu não tinha lido na hora, eu já tinha chegado falando nome. E quando eu voltei, ele falou assim, cara, a gente tem que, primeiro, por humildade, por humanidade, a gente tem que tratar todos da mesma forma. Ponto número 1. Como humanidade, humildade, todos são iguais, não tem ninguém melhor que ninguém. E o segundo ponto, do lado de gestor, ele me chamava de Cassola, né, que é o meu sobrenome, ele falou, Cassola, do lado de gestor, a gente tem que tratar todos iguais e ouvir a todos, porque para um gestor, a coisa mais importante do mundo é a gente entender todos os pontos de vista. Então, quando algum líder super estudado, mestre do que ele está falando, vem falar com você, algum líder seu, você tem que ouvir porque é um ponto de vista muito valioso. Mas quando alguém, talvez do seu chão de fábrica, ou alguém do seu monitoramento, que acabou de chegar na empresa, o cara tem um mês, e aí ele quer dar uma opinião, cara, o ponto de vista dele é muito importante, porque é um cara que acabou de chegar, tem experiências passadas, pode trazer uma coisa muito valiosa, e que muita gente, muito gestor que se acha o bambambam, não escuta essas pessoas, por achar que já sabe tudo e tudo mais. É a falta, quando a pessoa está em busca, e já entrando um pouco nessa parte de gestão de processo e de inovação, quando a pessoa está em busca de melhoria contínua, o cara está em busca de qualquer sinal que possa trazer para ele insight. Você já teve insight de pessoas que estão lá na ponta fazendo o negócio acontecer? Com certeza, cara. E aí entra nessa questão que você falou, né? Às vezes, se você dá um corte num cara que é novo, o cara, ele pode ficar 10, 15 anos na tua empresa que ele nunca mais vai abrir a boca. Você inibe o cara. Exatamente. Queimou o cara, né? Você queima o cara. E aí é o que a gente sempre fala aqui, por exemplo, quem usa o nosso sistema, quem está ali na ponta, são eles. Então, as melhores ideias que a gente tem, não sou eu que tenho, não é o diretor da empresa, são os operadores que tem, né, cara? E os caras que veem a dificuldade, né, cara? É. E quando você dá autonomia para ele, você consegue ver quem tem a percepção de liderança, até para pensar num plano de crescimento. Exatamente. É muito valioso isso aí, cara. E isso, quando a gente faz as avaliações, a gente avalia muito isso também, a parte técnica e a parte humana de relacionamento, como as pessoas, como essa pessoa que a gente está avaliando é vista pelos outros como líder, se ela dá ideias, sugestões, enfim. A gente tinha um site que é o portal para o cliente, né, utilizar, que ele vai fazer a solicitação do monitoramento, que ele vai acompanhar o veículo dele, né? E a gente desenvolveu aqui mesmo. E ainda somos nós que programamos. Mas a gente tinha uma user experience zero. Então, assim, a gente nunca ouviu nenhum cliente. E todo mundo reclamava, às vezes falava, tal coisa, não sei o quê, aqui é muito ruim. E aí até que chegou um ponto que a gente falou assim, não, conversamos com um cliente nosso, falou assim, a gente vai aí na tua empresa e você vai falar para nós como que, é um parceiraço nosso, como que você gostaria que fosse o nosso sistema. Porque são eles que usam, né? Sim. Então a gente chegou lá, ficamos um tempo conversando. Mergulharam. E eles dando dicas. E, cara, hoje nosso sistema é uma das coisas que diferencia nós no mercado. E, cara, muita empresa de software faz isso, né, cara? Muita empresa de software, no final das contas, faz isso. O cara, ele vende o sistema para alguém, que esse alguém entrega para ele tudo que precisa para que aquilo seja o melhor para ele, e depois ele vai replicando nos concorrentes. Por quê? Porque ele faz uma coisa focada na experiência do usuário. Que é uma coisa que pouca gente... Hoje em dia está cada vez maior, assim, mas quando você pega esses empreendedores que muitas vezes estão vindo de um negócio ou não tem muito know-how assim, de como as coisas funcionam, os caras não focam na experiência do que é mais importante para o negócio, que é o cliente, cara. E isso eu digo porque aqui a gente é uma cidade pequena, então... Que cidade vocês são mesmo, Leonardo? Francisco Beltrão, Paraná. Francisco Beltrão. Tem 90 mil habitantes. Então, o que diferencia uma empresa da outra daqui, e empresa que eu digo, pode ser um profissional liberal também, pode ser um advogado, pode ser um médico, um dentista, é a experiência do usuário, né? E às vezes eles nem percebem isso, mas, por exemplo, você vai numa loja comprar uma roupa, cara, se o teu produto tem em 5 lojas, por que você vai escolher tal loja para ir, né?
Então é a experiência do usuário, né? Como é que você vai ser tratado lá, Tratado, o gerido. diferencial que ele vai ter. Dentista é a mesma coisa. A minha namorada é dentista e eu sempre falo para ela, né? Por mais que você vá no dentista e eles ficam fazendo perguntas, você não pode responder nada, né? Mas é interessante que tenha essa interação, né? Interação. E E fora o esse cuidado, o feedback que ela dá e tudo mais. tudo, pós-venda, tudo, Né? né? Tudo Médico é conta. uma coisa que totalmente, muitos não sabem nem um pouco sobre a experiência do usuário, cara. O cara ficou Cara, não sei quantos anos eu lá focado em estudar e trata você e assim, eu tô falando de às vezes convênios caros, médicos renomados, cara, o cara te trata super mal, cara, é horrível, cara, em algumas tomara que não experiências. tenha nenhum médico aqui me assistindo que vai falar, vai me Não, mas xingar. é bom para eles se Mas eu acho ligarem, né? que Claro que médico não é são é todos, uma né? profissão, como você falou, eles ficam bastante tempo focado em estudar e sobre essas questões aí, e outras profissões também. Tô só pegando o Sim, gancho sim. agora, né? Que eles acabam que não tendo conhecimentos de gestão nenhum, né? Então, você pega aí profissionais da área de saúde, claro que não é nenhum demérito que a margem deles é muito alta, a margem de lucro. Sim, Então, por exemplo, você pega o faturamento de um consultório odontológico, por exemplo, é absurdo pela quantidade de custos, né? sim, sim. Mérito deles, ok? Mas se a margem fosse um pouco menor, talvez muitos iriam quebrar por não ter conhecimento de gestão de, cara, nenhum sistema, alguma Porque coisa, gerir dinheiro gestão abundante é financeira. mais fácil, né, cara? Exatamente, Gerir porque dinheiro abundante chegar e falar assim, quanto custa para você esse tratamento de canal aí? Cara, não sei, tem mas eu ideia. cobro R$ 1.000 E e aí me cobre sobra muito totalmente dinheiro, né? tudo. É. E Cara, aí, se você pega, por exemplo, algum ramo que é um negócio mais apertado, você chega lá, quanto custa para você? Ah, não custa tanto, meu imposto é tanto. uma coisa que é legal de falar, que é duas coisas. Primeiro é sobre gerir negócios com margens pequenas, que é totalmente necessário uma gestão financeira. E o segundo é gerir negócios durante a crise. Porque, assim, o que eu mais vejo também é um monte de empresário, e agora eu tenho esse feedback muito próximo a mim por conta da página. Um monte de empresário vem reclamar que o corona está quebrando o seu negócio. Mas, assim, Leonardo, falando português claro, a minha empresa perdeu 80% de faturamento. É uma perda muito alta. Tanto é que das próprias pesquisas que eu fiz entre empresas da região, que é São Paulo, lockdown, quarentena, agora começando o rodízio de dia sim, dia não, tudo acontecendo para que a economia cada vez mais se dissolva e não indo contra essas medidas, porque eu sou a favor dessas medidas, porque realmente a saúde em primeiro lugar, mas que naturalmente a economia ela vai sofrer as consequências. Dentre a pesquisa com essas empresas que estão nessa mesma região, eu tive um faturamento muito mais afetado do que muitas empresas. Aham. Porque o meu produto, muitas vezes, é um produto que pode aguardar, é um produto que é necessário, mas que não é a prioridade numa situação como essa. As pessoas seguram investimento. Então, muitas coisas têm afetado o meu faturamento. Tanto é que a gente tem feito um follow-up muito pesado comercialmente nos clientes para entender, porque também, às vezes, a crise ela te ludibria. Ela fala, ah, não, é por causa da crise, mas às vezes você está perdendo dinheiro para o seu concorrente que baixou o preço, fez alguma ação e você nem percebe. Então eu fico sempre com os olhos atentos fazendo follow-up. E realmente, eu não estou perdendo para ninguém. É as pessoas esperando essa crise toda passar. E eu não quebrei, eu não estou próximo de quebrar. Então, apesar do corona estar numa situação, tá trazendo uma situação delicada para a gente e que o nosso caixa está sendo prejudicado, eu estou fazendo inúmeros cálculos. Hoje mesmo nós enviamos um vídeo para a nossa equipe falando sobre a situação, que não sei quanto tempo isso vai durar e dependendo a gente vai conseguir manter todos os empregos. Foi um vídeo até delicado, mas são as estratégias que você precisa fazer para mitigar os riscos. Mas o meu negócio possivelmente não vai quebrar se isso não durar até o final do ano. Sim. Entendeu? Então, o corona está sim me afetando, só que a minha gestão está segurando. E aí as empresas Isso que é não muito têm gestão, que não se preocupa com nada disso, não sabe sua margem, não sabe gerenciar uma empresa e tudo mais, quando dá a primeira crise está quebrando e ela vai culpar somente o corona. Não que seja o culpado, mas que não é só o culpado. Como que vocês estão gerenciando a empresa de vocês com o coronavírus? Você me falou que aí está pouco afetado, mas como que está? Passa um overview aí. Cara, a gente perdeu um pouco de faturamento, não foi tanto que nem você, foi bem menos,
Mas a gente percebeu, no começo, a gente até viu que o movimento cresceu. Então, teve aquela correria geral, transportando alimentos principalmente. Mas aí chegou num ponto que entrou na cadeia do comércio, né? E aí, aqui, na nossa cidade, o comércio está aberto, com algumas restrições e tal. Mas mesmo com o comércio aberto, às vezes as Tá pessoas... aberto, tudo tá aberto funcionando normal aí. Tudo funcionando normal. Ficou uns dias fechados a questão de restaurantes, mas o pessoal abriu agora e está... Restaurante também tá aberto? Está aberto. Mas aí, por exemplo, tem uma mesa aqui, outra mesa ali não pode Eles usar. fizeram algumas medidas, né? É, Tomaram algumas medidas. mas é o que você falou. Eu percebi que muita empresa quebrou que não tem gestão, né? Claro, existem alguns ramos onde você trabalha com uma margem que é muito pequena e um faturamento muito alto. Infelizmente, algumas empresas vão quebrar, querendo O ou tombo não. é alto, né? O tombo é O grande. tombo é muito alto. Mas eu acho que se tiver uma boa gestão, a gente aqui também se comprometeu em não fazer nenhuma demissão nos próximos meses. Porque quando caiu ali o 30% do movimento, do fluxo de transportes, a gente teve 30% dos nossos funcionários estavam ociosos. Então, o que a gente fez? A gente se comprometeu em não mandar ninguém embora, a gente queimou algumas etapas, demos férias para algumas pessoas que tinham férias vencidas e ainda tem várias cartas na manga antes de chegar naquelas medidas do governo de Liberar 50%, enfim, suspense. acho que quanto menos a gente puder transmitir isso para o Para a colaborador, é equipe. melhor, né? Uhum. Mas a gente também teve uma contrapartida deles muito boa, que a gente falou, ó, a gente tem 30% de pessoas ociosas e a gente tem alguns projetos que estão em andamento, meio engatinhando, e a gente precisa que todo mundo abrace essas ideias. E aí foi o que aconteceu, né? Que legal, cara. Devido a essa parte do sistema que eu te falei que a gente vai lançar no próximo mês, a gente intensificou os treinamentos, enfim, está sendo bem bacana. Você transferiu essa carga de mão de obra ociosa para a inovação, de certa forma. Exatamente. E aí que entra aquela questão que não precisa você inventar uma coisa que não existe para estar inovando, né? A gente melhorando alguns processos e software. Às vezes a gente dependia de uma pessoa para ficar testando alguma coisa. Hoje a gente tem essa ociosidade. Apesar de que agora aumentou nas 3 últimas semanas, aumentou 20% do acumulado. Então a gente está com 10% do movimento abaixo. Abaixo. Deu uma melhorada. Mas está bem tranquilo. E aí, essa questão do comércio da cidade, eu percebo que mesmo estando aberto, deu uma baixada, porque as pessoas acabam que priorizando, né? Falando, não sei se eu vou comprar tal coisa, agora não é o momento, porque muita empresa, infelizmente, está... Primeira coisa que faz é mandar o funcionário embora. Acaba ali sempre no limite, né? Às vezes tem o dono da empresa que mistura com o CPF e o CNPJ e acaba tirando dinheiro. E aí chega num momento desse, a primeira coisa que tem que fazer é mandar alguém embora. Né? Mandar alguém embora. Léo, uma coisa que foi uma das coisas que me chamou bastante atenção, assim, quando você me chamou lá no começo e a gente começou a trocar ideia, foi a tua preocupação, que você até comentou antes, dos carros virarem autônomos e tudo ficar funcionando aí através de inteligência artificial. E é uma preocupação que, quando você falou para mim, apesar de muitas pessoas acharem até um sonhador, puta, o cara tá sonhando, tá viajando na maionese, porque é realmente um risco que a gente tem que colocar na nossa linha do tempo. Né? Um negócio como o seu, você tem que colocar isso na linha do tempo. Mas, lembrando um pouco do meu passado, cara, quando eu comecei a trabalhar com vidro, e comecei realmente nesse mercado, quando eu dei o passo do empreendedorismo, saí do comércio exterior que eu trabalhava e fui para vidro, em 2 anos eu já achava que vidro era um negócio do passado, sabe? Eu falava, esse negócio aqui não vai, meu Deus do céu, ferrou, vai acabar o mercado, isso aqui não é perene. E eu comecei a criar vários fantasmas na minha cabeça, parecidos com o que você estava falando também comigo, mas que são fantasmas reais, mas fantasmas de um certo... que vai demandar um certo tempo. E aí, por conta disso, eu comecei a fazer um movimento extremamente acelerado em busca de outras empresas, outros ramos, outras tecnologias, que me fizeram, num determinado momento, ter 10, 11 empresas no meu guarda-chuva, cada uma num ramo diferente, que eu fiquei extremamente louco, porque nada estava dando certo. Todas estavam dando certo, mas nada estava sendo conseguido.
eu não estava conseguindo escalar nada, cara. Eu comecei a ficar perdido, trabalhei como nunca, não tinha hora para ir embora, não tinha, meu, era uma loucura a minha vida. E essa foi uma das principais lições, porque a gente volta para a inovação que a gente está falando no detalhe, cara. Porque depois de aprender todas essas lições, eu comecei a sair dos negócios, e todos os negócios, no momento que eu estava saindo, eram negócios prósperos, bons, que eu comecei a vender as participações. E voltei para o núcleo que eu tinha começado, que era a empresa de vidro, que até então era maior. Eu comecei a aplicar inovação e até mesmo o know-how que eu tinha adquirido nos outros negócios, no vidro. E, cara, eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Sabe? Comparado a esse período que eu tinha inúmeras empresas que poderiam ser bilionárias, mas que eu não conseguia escalar por falta de foco e tudo mais. Então, cara, eu comecei a implantar... O meu processo na empresa de vidro era totalmente arcaico, cara. O pessoal imprimia os processos e era gerenciado através de papel. Eu comecei a fazer a automatização, eu comecei a escalar processo, como as empresas poderiam fazer, comecei a criar funções a ponto de escalar. Hoje, se a minha empresa dobrar de tamanho, eu consigo replicar esse processo de forma muito rápida. Eu consigo escalar isso de forma muito rápida. Hoje, o que você acha que, por exemplo, porque foi o que você falou, vidro para você era uma coisa que já era coisa do passado, né? O que fez você se diferenciar das outras empresas do mercado? Na tua visão, assim, o que foi a virada-chave? É. Cara, a primeira coisa que eu precisei trabalhar foi aqui. Primeira coisa, porque eu não lembro quem me falou, alguém me deu esse insight. Acho que foi na rede social, algum empreendedor falou assim, cara, todo ramo dá dinheiro. Se você resolver fazer brownie, existe a tiazinha que vende brownie e que tira o sustento, e tem o cara que fez brownie, transformou isso numa empresa de doces e vai depender muito da tua pegada empreendedora. Se você vai transformar o seu brownie em, além do brownie, um branding além de tudo, que você consiga trabalhar uma marca. Hoje, a marca que nós construímos no vidro, Léo, se eu começar a vender qualquer outra coisa, como eu já faço, comecei a trazer algumas tecnologias para o universo do vidro, as pessoas compram não porque a tecnologia é A, B ou C, ela compra porque é da minha marca. As empresas confiam no meu produto. É mais ou menos claro, nas devidas proporções, é mais ou menos uma Apple começar a entrar no mercado automotivo, vender carro. As pessoas vão comprar o carro da Apple porque é da Apple. Nas devidas proporções. Já está acontecendo, né? Várias empresas cada vez mais, né? Que estão consolidadas num ramo, elas acabam entrando em outros e as pessoas falam, não, se é deles, eu estou dentro. Aconteceu com a Apple. A Apple lançou agora o cartão de crédito, né? Está entrando no mercado financeiro. Então, a primeira coisa que eu precisei mexer foi aqui, respondendo a tua pergunta, porque eu precisei absorver que, aquele negócio era um negócio próspero. Porque eu sempre pensei a longo prazo, eu sou jovem, eu tenho 30 anos, eu falava 31, eu falava, eu quero estar com 60, 70 anos com esse negócio, um império. E antigamente eu não conseguia ver aquilo se transformando num império. E hoje eu consigo ver, porque eu entendi que todo mercado é lucrativo desde que trabalhado corretamente. E aí quando eu me internalizei no mercado do vidro, eu comecei a fazer. Primeiro, fiz uma análise de mercado, comecei a ver que os meus concorrentes são horríveis. Quando você precisa de um vidro, você já vai pensar num vidraceiro, que às vezes é, de certa forma, até marginalizado. O cara, se você pagar antes, o cara não vai te entregar o trabalho. Aquelas coisas que muita gente, as pessoas acabam pedindo. Então, eu saí dessa imagem de empresas de vidro, pequenas e tudo mais, consegui atender uma nata de clientes muito maiores. Eu atendo Cirela, eu atendo Tegra, eu atendo empresas grandes de construção civil e especializei meu maquinário e eu sou fissurado em experiência do cliente. Sou fissurado, mas é o que eu vivo. Você tem noção que eu faço testes e mais testes através de milhões de relatórios. E assim, quando eu vejo que o relatório não me traz informação útil, eu dispenso ele, porque eu também não quero ser o louco dos relatórios. Sabe aquele cara que fica inundado em planilhas e não toma nenhuma ação? Uhum. Quando eu comecei a ver que... Eu fiz uma métrica com o meu marketing, eu tenho um setor de marketing no meu grupo. Então eu fiz uma métrica com o meu marketing do seguinte, vamos pegar uma fatia desses meus clientes que mandam orçamentos para a gente, e esses clientes vão começar a ter uma resposta muito mais rápida.
Então, antigamente, eu precisava de uma pessoa para mandar um orçamento que demoraria um tempo. Eu comecei a colocar muito mais gente focada naquela fatia de clientes para eu conseguir acelerar o processo e voltou? Voltou. Voltou? Boa. Quando eu comecei a ver que quando eu reduzi o tempo, meu prazo ainda era rápido. Existem meu concorrente respondido em meio período. Então, se você mandasse tal horário, em 5, 6 horas era respondido. Aí eu fiz esse. Tá escutando normal, Léo? Tô normal. Tá? E aí eu reduzi o prazo. Para quê? Eu comecei a fazer alguns testes. Eu não tinha estrutura para responder tão rápido, por isso que eu dediquei uma equipe especializada para isso. Comecei a responder orçamentos por telefone em meia hora. E orçamentos, então o cara mandava, ligava, passava os dados, em meia hora eu mandava aquele orçamento para o cara. E orçamento por e-mail em 2 horas. Por quê? Porque hoje em dia, na época que a gente vive, se o cara passa a mão no telefone e te liga, é porque ele tem um pouco mais de ansiedade. Às vezes nem pressa, porque você está lidando com uma pessoa. Às vezes ela não tem nem pressa pelo seu produto, mas se você está lidando com um cliente ansioso, entrega o doce para a criança, cara. Se o cara está querendo aquilo logo, toma o orçamento e resolve aquele problema. Porque o ansioso, a chance de ele fechar com você porque você foi o primeiro é muito maior. Sim. E Você comecei a sabe fazer que essas métricas. essa questão do atendimento via telefone foi uma coisa que também fez a gente dar alguns passos maiores, né? A gente tem alguns concorrentes bem maiores que nós, que é um de Santa Catarina e outro de São Paulo, são as maiores empresas do Brasil de gerenciamento de risco. Então, para a gente competir com eles, a gente perdia muito, não na questão do serviço, porque o serviço basicamente vai depender das pessoas, então, para você medir a qualidade do serviço, você vai ter que ser cliente de uma e depois ser cliente de outra, né? Então, o que a gente fez para galgar esses clientes? A gente sabe que quando o cliente liga, como você falou, ele quer ser Ele quer atendido na hora e rapidez. quer ser bem atendido. Então, a gente ligou nesses dois clientes e percebeu, cara, tinha uma telefonista que passava para uma outra pessoa. E aí, cara, para conseguir falar com algum deles, e isso até Uma hoje, né? pessoa que ia te ajudar efetivamente, né? Porque a gente tem clientes, por exemplo, que eles fazem uma viagem monitorada por nós, mas eles vão carregar num embarcador, que chamam, que não é o transportador. Então, eu tenho um caminhão, eu vou lá na BRF transportar. Para levar a carga deles, eu não posso ser monitorado pela Monisat. Eu tenho que ser monitorado pela empresa X que tem um contrato com a BRF. Com a BRF. É assim que funciona. Então, às vezes os caras falam, meu Deus, a viagem monitorada por tal pessoa é um inferno, não consigo falar com eles, não sei o quê. Então, a gente, cara, a gente fez um investimento de 40 mil reais, há alguns anos atrás, para mudar a parte de telefonia aqui da empresa. Quando a gente pensou em fazer, a gente falou, pô, 40 mil reais, é dinheiro, né? Teve que mudar todo o sistema, colocar telefonia IP, mudar todos os equipamentos, enfim. E aí a gente começou a perceber que a gente estava tendo muita reclamação de cliente, isso antes da mudança, né? Muita reclamação de cliente que ligava aqui, então como é que funcionava? Tocava o telefone, é igual um call center, né? Só que tocava o telefone geral e cada vez um atendia o telefone. Então eu atendia, aí você está sentado do meu lado aqui, eu falava, Felipe, agora é a tua vez, né? Você via que eu Sim, sim. atendia. Era um revezamento, né, de atendimento. Era um revezamento feito pelas pessoas mesmo. Elas falavam, atende aí, não sei o quê, atende aí. Boa. E se perdia muito tempo. Fora a qualidade da ligação analógica que O tempo até de atender. caiu muito. E aí a gente fez esse investimento na telefonia IP e hoje a gente tem um sistema que faz o rodízio das ligações. Ou seja, a gente tirou a poluição sonora que tinha no ambiente. Então cada um fica com o headset quando é a vez do Felipe atender, vai aparecer Naturalmente vai cair para ele. um pop-up na tela dele. E a gente começou a ganhar clientes por causa disso. A gente chegava no cliente e falava assim, ó, você é cliente de tal empresa? Ah, assim, ou de nenhuma, né? Bom, então, a gente tem aqui e tal, apresentava o serviço e tal, e falava assim, ó, quando você precisa falar com alguém da gerenciadora sua, você demora para falar com eles? Cara, é um tempo razoável, tal coisa. E a gente falava que tal 3 segundos.
E o cara falava, não, isso é palhaçada. E aí, o legal é que depois... Isso é inovação, cara. Exatamente. Exato. E o legal é que depois que isso aconteceu, a gente tem até um orgulho de chegar numa prospecção, enfim, alguma coisa, e a gente falar assim, não, eu vou ligar, me dá aqui seu telefone, eu vou ligar lá. E aí te disco o número, pô, não dá nem tempo de tocar o telefone e já é atendido. Então, Já isso atendido. muito bacana. E a mesma coisa a gente fez com o WhatsApp. A gente tinha vários celulares espalhados, né? Então, vamos supor que naquele momento eu tinha 20 operadores trabalhando ali naquele turno. E eu tinha 4 celulares do WhatsApp. Às vezes tinha uma pessoa que estava fazendo uma coisa e chegava uma mensagem aqui, ó, alguém envia essa mensagem para mim, né? Nossa. E a gente fez outro investimento numa plataforma de integração com o WhatsApp. Então, a gente tem um número só. Quando a pessoa manda uma mensagem, já tem um robô que pergunta, por exemplo, qual que é a placa do veículo. O motorista ou o responsável da empresa coloca a placa e já automaticamente já gera um evento. O Pedro Sgressia, que mandou uma mensagem que é realmente baita diferencial na nossa área. Pedro é um cara que trabalha comigo, um baita profissional também, mora na região de Curitiba. Um abraço, Pedro. E, cara, e isso aí, as pessoas elas não se atentam, né, o Leonardo? Só para você ter ideia. Quando a gente começou a trazer esse prazo, e é isso que a gente fala de experiência do usuário, você tem que ser fissurado em experiência do usuário. Eu acho que o que a gente tem que ser mais freneticamente fissurado é isso, porque, cara, eu sou louco por isso. Eu meço a cada detalhe, eu fico lá enchendo o saco do meu marketing, quero relatório disso. Telefone, tocou, tem que atender no segundo toque. A gente não tem um sistema de gerenciamento igual o seu, mas porque a gente não tem uma demanda tão grande de telefonemas. Aqui, só para abrir um parênteses, você ter uma ideia, a gente recebe mais ou menos 1000 ligações cada turno. Então, das 7 da manhã às 3 da tarde, são 1000 ligações, das 3 da tarde às 11 da noite, 1000 ligações. Nossa, então, imagina. Fora as ligações efetuadas, né? Sim, isso aí é só a ligação recebida. É, só recebida. Não, pelo amor de Deus, uma loucura. E, cara, foi um investimento até, de certa forma, em conta, porque você trouxe uma melhoria. Já se pagou. Se você parar para analisar, já se pagou esse investimento. Porque essa era a maior reclamação dos meus clientes, entendeu? Sim. E aí, agora, o ponto mais forte da minha empresa é o atendimento. Cara, é exatamente o que a gente vê lá. O telefone tocou, tem que atender até o segundo toque. Segundo toque, obrigatoriamente. Segundo toque, tem que atender. Depois que atende, meia hora para responder. E a gente tem uma filosofia de, comercialmente, a gente tem que ser persistente e não insistente. Porque o persistente é visto com bons olhos, o insistente é visto como chato. O cara que fica fazendo follow-up quando o cara não está conseguindo nem ter tempo de ver teu e-mail, você vai se tornar um puta de um cara chato que o cara quer evitar. Você tem que ter a insistência, claro, do negócio acontecer, mas nunca ultrapassando a barreira Você tem que ser persistente e nunca ultrapassando a barreira da insistência. E, cara, é isso. Eu acho que se a gente fala de inovação, tá nesses detalhes, cara. Quando você começa a trazer vários detalhezinhos desses pro seu processo, seja um jeito diferente de atender o telefone, seja um jeito diferente de atender teu cliente. A minha proposta comercial, eu sou o cara mais chato do universo. A minha proposta comercial tem que ser extremamente fácil de visualizar. A minha proposta comercial, eu faço benchmark a todo momento. Pelo menos a cada 2 meses eu estou fazendo um benchmark no mercado, eu faço orçamento com todos os meus concorrentes, eu vejo o que os caras estão fazendo de bom, o que os caras estão fazendo de ruim. E o que eles fazem de bom eu tento superar, e o que eles fazem de ruim eu tento ser muito bom, para ter um diferencial muito grande. E essas coisas, Leonardo, e um posicionamento de marca também, foi uma coisa que a gente conversou. Muitos concorrentes seus, e meus também, que brigavam por preço, e só preço, e não qualidade, hoje estão fechando as portas. Porque os caras têm margem. Hoje eu tenho consciência que quando a gente chega para fazer uma prospecção ou proposta, a gente já é bem categórico. Assim, às vezes a gente passa o nosso preço, o cliente fala, né, tem proposta a 60% do teu valor. E a gente sempre fala, ó, se você está buscando preço, realmente não é comigo. Não é para você. E a gente não baixa a guarda. É importante também, e é uma das coisas que eu falo, quando você é empreendedor, você tem que ter caixa. Porque, principalmente para quem está começando, Leonardo. Porque as nossas empresas são empresas mais estruturadas, já tem um tempo no mercado, tudo bem. Mas quando você está sozinho, e você está aqui, ó, com a corda no pescoço precisando de dinheiro, sabe o que acontece? Você não consegue aplicar a tua estratégia. O cliente que vai chegar lá com a grana na mão e te espremer, você vai aceitar o dinheiro do cara por uma lucratividade quase
quase prostituída, vamos dizer assim, porque você está precisando do dinheiro e você não tem caixa para segurar a bronca e falar, não, por esse valor eu me recuso. Porque a gente sabe, Leonardo, muitas vezes o cliente está pedindo um preço que a gente consegue fazer, está acima do nosso custo. Só que, por conta da nossa margem, da estratégia, o quanto você investe em qualidade, da qualidade que você sabe que você é superior ao seu concorrente, é quase que uma afronta você fazer um preço daquele. Então, até, por exemplo, se você pegar o nível de celulares, tem muito mais Android do que Apple sendo vendido. Só que, meu, olha aí as empresas. A Apple é uma das principais empresas, porque ela não abre mão da margem, porque a qualidade dela é inegociável. Acho que é uma das formas que eu me posicionei no vidro e consegui ganhar mercado, porque realmente a minha qualidade é inegociável no mercado, que é parecido com a Monisat, né? Como vocês falaram que vocês atuam. Porque quando você acaba prostituindo o teu preço, você vai ter que diluir esse custo em algum lugar, né? Então, por exemplo, no nosso ramo, quando a gente contrata um colaborador novo, ele fica 2 meses numa sala só recebendo treinamento, entende? E como Então, você dilui esse custo se você não tem margem? o meu custo para um colaborador sei lá, 2, 3 meses de salário, fora o imposto e Sim, tudo. todos os E, encargos. e ele não produz nada nesses 3 primeiros meses, entendeu? Sim. Então a gente tem um investimento muito alto que às vezes você acaba, o concorrente ali acaba fazendo um preço mais baixo e ele vai ter que diluir esse custo em algum lugar. O que vai fazer o quê? Contratar mal ou pagar mal, o cara vai estar descontente no E trabalho atender mal. e atender mal. É um Insumo ciclo, né, cara? ruim, computador ruim, travando, não vai conseguir fazer o trabalho da melhor forma possível. Fazendo um paralelo, já está acabando nossa live, a gente tem 3 minutos, cara. Mas fazendo um paralelo para a gente finalizar com o contador. Eu sempre quis pagar barato em contador. Não via valor, assim, até o dia que um contador conseguiu chegar na minha empresa, vender valor, me mostrar o diferencial dele, o que ele poderia me trazer, eu paguei e foi uma das melhores coisas que eu fiz. Ter Cara, um às vezes você contador de qualidade. acaba economizando no contador e o que você paga de imposto a mais que ele não fez uma análise fiscal, você Errado quase demais. quebra, inviabiliza. Exatamente. E aí eu vejo, tipo, um monte de coisa que eu falo que eu estou fazendo nos meus negócios, as pessoas falam, meu, e aí, o meu contador não viu isso. Eu falei, cara, se você tem condições de não economizar com o contador, não economize. Porque no final é aquele negócio. Isso aí não é para monitoramento de veículos, para transporte, não é com vidro, não é com contador, é com tudo. É, Isso não é uma coisa específica do mercado. Claro que existem empresas que metem a faca e não entrega. Aí você tem que fugir dessas sim. empresas. Mas normalmente as empresas que se colocam numa qualidade e cobram por aquela qualidade, no final das contas, se paga. Porque nada melhor que eu ter um problema com o meu veículo, ligar e ser atendido em alguns segundos. É. Nada melhor que eu quiser resolver, que eu quero resolver uma coisa na minha obra, quero fazer um negócio, vou ter um bom atendimento. Porque as pessoas elas querem hoje em dia cada vez mais comprar tranquilidade, cara. No mundo loucura que a gente vive, tranquilidade é o que mais vale, porque a tranquilidade te garante tempo, economia de tempo. E no serviço é mais importante ainda, né? Porque no produto você consegue ter pelo menos no produto, né? Isso tirando o atendimento, tirando outras questões, no produto em si você consegue ter às vezes você dizer que é igual do teu concorrente, né? Mas nessas questões, no atendimento, no serviço, você vai se diferenciar. Esse Você diferencia só vai demais. conseguir se diferenciar se você estiver bem estruturado, né? Legal. O Leonardo, acabou de entrar o reloginho aqui de 1 hora, falta 1 minuto e meio para encerrar. Cara, eu falei para você, cara, o assunto vai assim, ó. A gente tinha planejado falar várias coisas que acabou não conseguindo falar. Acho que assim, eu tô fazendo live toda segunda, terça e quarta. E as lives que a gente fica com gostinho de quero mais, eu tenho colocado na minha agenda para marcar uma segunda. Topa marcar uma Sim, segunda mais para frente? certeza. Eu tenho 2 folhas de anotação aqui que eu nem olhei, cara. Durante a live, né? Falei hoje de tarde, tirei um tempo, falei, não, preciso elencar algumas coisas aqui pra gente conversar. Mas nem deu tempo, né? Nem deu tempo. Então vamos deixar isso para uma segunda. Quem assistiu aí, espero que vocês tenham gostado. Dá o feedback aí se vocês gostaram, aí nos comentários, se vocês acharam legal. Vou deixar esses últimos. Queria agradecer a tua presença, cara, a parceria aí de sempre. E vou deixar esses últimos 40 segundos para você se despedir aí do pessoal, cara. Deixar seu recado final aí sobre gestão e inovação. Agradecer primeiramente a você, né, por dar essa oportunidade pra gente. Como eu falei, às vezes aqui a gente fica num mundo pequeno comparado a um grande centro que é São Paulo
desde que eu comecei a falar contigo, eu vi que você tinha essa visão aí, né? E aí, conversando com um amigo meu, eu falei, cara, preciso falar com o Felipe lá do Além do CNPJ pra gente fazer uma live. E quando você topou, assim, eu falei pro meu amigo, falei, cara, vai dar certo. Agradecer a todo mundo que participou aí também. Vejo bastante gente conhecida aí que estava assistindo. Espero que tenham gostado. E o Felipe é o mestre do empreendedorismo.